é uma forma da gente poder ter pelo menos um controle próximo aí do que deveria estar, né, a correia. Cuidado aqui, que por exemplo, a Peugeot usa as correias um pouco mais folgadas. Se eu deixar ela exatamente com 90 graus, tá? No caso da Peugeot, ele começa a fazer barulho, tá? E dá a impressão do que o tensionador é que está com defeito. E na verdade é excesso de tensão, né? E o tensionador com defeito, ele começa a fazer barulho, estraga o rolamento e estraga a própria polia, ó. Olha o estado em que ficou essa aqui, tá? Em função de excesso de carga, né? Que o cara deu uma tensão muito maior. A temperatura com certeza passou dos 170 graus aqui, né? Tá? E foi verificado aí no teste aí de que o rolamento não travou, né? Ó, vamos fazer mais um sorteio aí. Então, respondendo lá pelo chat, né? Cite 2 códigos de Netron e sua aplicação. Por exemplo, no catálogo aí de vocês aí, vocês devem ter um aí no local onde vocês estão. O 7790 serve no Monza, Cadete, Ipanema, né? Então vocês vão pegar aí 2 aí qualquer no catálogo e passar aí pelo chat pra gente, tá? E a gente vai encaminhar lá o brinde para vocês. Bom, outra coisa que costuma ocorrer com frequência, né? Nesse caso aqui, ó, o motor Zetec, eu tenho lá meio parecido com esse aqui, né? Um pino que eu coloco no lateral do bloco do motor, para mim poder achar o ponto morto superior, né? E atrás dele aqui uma ferramenta, que seria essa barra aqui, para travar o comando, né? Na Fiat, ó, eu acho o ponto morto superior pelo relógio comparador e também travo o comando por trás. Mas o que é importante que acaba acontecendo de errado aí? O cara solta a polia, né, na frente, ele travou o comando atrás e já pega a chave e já solta a polia na frente. Ele torce o comando de válvula, né, quando ele faz esse movimento. Tá? Então ele acaba prejudicando. Existe no mercado uma ferramenta especial para segurar a polia, tá? E aí sim, com um soquete, um cabo de força, ele vai lá e solta, né? Independente de estar travado atrás ou não. Que se ele segura só atrás e solta na frente, ele vai desenquadrar toda a parte de comando, esse carro não dá mais marcha lenta, você não consegue mais acertar a parte de mecânica dele, né? Então, preciso também verificar, né, se empenamento de comando e tal, porque às vezes alguém já fez essa arte antes aí e acabou danificando aí o sistema, né? No Palio 1.616, tá? A gente tem lá um problema que costuma acontecer, uma placa, então o nosso tensionador ele não fica colocado diretamente no bloco do motor. Ele é colocado numa chapa, tá? E essa chapa é presa no bloco. A gente sempre pede pessoal ter um pouquinho mais de mão de obra, mas tirar a placa e verificar o estado dela. Por quê? Aqui, ó, onde ele está mostrando aqui, corre um parafuso, tá? Esse parafuso ele tem um deslocamento aí lateral e ele tem um desenho aí diferente, né? Ele tem umas abas e na parte original ele só encaixa numa posição. A Netron mudou o desenho da cabeça do parafuso e ela encaixa, se eu girar ele 180 graus, ela dá montagem também, tá? É diferente da peça original. E aumentou a altura da cabeça. Para quê? Porque normalmente quando você solta o tensionador, o parafuso ele afasta, ele encaixa nesse rebaixo que está aqui no bloco do motor, tá? E ele pode movimentar. Quando você colocar o tensor novo e apertar, a ponta do parafuso pode pegar aqui e o parafuso ficar torto. E assim que você começar a funcionar o motor, a correia começa a ser jogada para fora. E aí com o motor virando, né? Dependendo se você estiver acelerando ou alguém estiver acelerando dentro do carro e a correia sair fora, vai atropelar a válvula, né? Vai dar um prejuízo aí para vocês. Tá? Então é importante a gente sempre verificar isso aqui, tá? E na hora da montagem, né? Verificar direitinho, montar com cuidado aí, para não acontecer esse problema aí. Cuidado que o nosso parafuso não serve na peça original e o parafuso da original não serve na nossa peça. Então, durante a montagem, aconteceu um incidente lá, estragou o parafuso, não dá para mim ir lá na peça velha, pegar o parafuso e tentar montar nela, tá?
outro detalhe aqui. Ao trocar o tensor, né, eu preciso também substituir o rolamento de apoio, que seria esse aqui. A vida útil dos rolamentos é a mesma, né? Tá? Eu não tenho diferenciação entre um rolamento e outro. Então, se um rolamento já deu a vida útil dele, o outro com certeza também vai estar já dentro da vida útil dele, né? Também vai acabar sendo destruído aí. Toda vez que eu fizer a troca da correia, eu vou lá, dou 2 voltas lá no motor, né? Tá? E verifico a posição do virabrequim, se o pistão está no ponto morto superior e os dois do comando. E o pessoal esquece de olhar que depois que eu dei 2 voltas no motor, a correia já sentou na engrenagem, né? Então ela já está acomodada. O tensionador vai sair fora de posição, tá? Nesse caso aqui, é um tensionador que eu escolhi aqui. Depois de 2 voltas aqui, ó, o furo saiu quase metade de posição, tá? E aqui embaixo também, né, a alavanquinha também já está fora. Então, além de eu verificar o comando e o virabrequim, eu também preciso verificar se o tensionador está dentro da carga ideal. Porque eu fiz todo o trabalho de tensionamento e tal, e depois, se eu não verificar esse detalhe, tá, eu acabo atrapalhando todo o meu trabalho aí que eu tive, né? Montei tudo certinho e tal, e depois não verifiquei e acabei perdendo todo o meu trabalho, né? Vamos lá para mais um prêmio aí. Qual o período de garantia da Nitron? 1 mês, 3 meses ou 6 meses, né? Então a gente vai aguardar aí as respostas pelo chat e depois a gente envia aí para vocês, tá? Os brindes aí pelo correio. Um outro problema que a gente tem também lá na Nitron, né, com relação a peças, né, é com relação ao torque do motor, né, torque do tensionador, né. O torque específico gira aí, dependendo da montadora, em torno de 25 Nm até 30 Nm, mas está sempre dentro dessa faixa, né. Dá para fazer isso em todo motor? Não dá. Existem alguns motores aí que eu não consigo fazer, né, usar o torquímetro e tal, mas tem que fazer pelo menos um aperto coerente, né? É um parafuso de 8 milímetros, não dá para me pegar um cano e meter um cano lá e apertar ele até, né? Então, às vezes o mecânico tem medo de soltar e tal. Então, olha o estado de uma peça em que o cara, né, com excesso de zelo aí, até apertou demais. Essa peça aqui, ele é plana, ó. Ele rebaixou o alumínio aqui, de tanto aperto que ele deu aqui, né, na peça, tá? Ele esmagou o alumínio quebrou, ó, e fez uma marca aqui atrás, ó, tá, da peça. Então, um excesso de aperto que o cara deu na peça acabou danificando, estragou todos os trabalhos, quebrou o tensor, né, atropelou a correia e tal. Então dá uma série de problemas aí por uso inadequado, né. Outro erro também que costuma acontecer, sentido de tensionamento da correia, né? Então eu tenho aqui, no caso da GM, a GM adota tensionar sempre no sentido anti-horário, né? Tá? A Volkswagen usa tensionar no sentido horário. E se eu fizer o contrário, o que vai acontecer? Esse aqui é um exemplo, ó, um Gol 1.08 válvulas, né? O cara tensionou ele no sentido contrário, o alumínio fica batendo, tá? E arrebenta. Aqui está faltando um pedaço do alumínio aqui, né? Onde está mostrando aqui na figura, tá? No caso do Honda, ó, o Honda, ele trabalha, o motor dele gira no sentido anti-horário, né? De funcionamento do motor, tá? Se eu virar o motor no sentido contrário, o tensionador também, ó, no caso aqui está do outro lado da correia, né? Normalmente a gente usa ele desse lado. Virar ao contrário, eu não vou ter um bom assentamento, não vou conseguir tensionar essa correia direito, né? Então, só tentar por esse detalhe, às vezes no dia a dia, na correria, o cara não presta atenção, né? Em que sentido da correia que o motor está virando aí, né? Motor Maxion, ó. O motor Maxion, ele pode ser usado na F1000 e Ranger, na S10 e Blazer, na Mercedes-Benz, na família Sprinter, e no Land Rover, no Defender e Discovery, né? Tem aí os números do chassi e tal, né? Mas qual é a diferença? Foi alterado esse kit porque a engrenagem do virabrequim, em uma série deles, saiu sem a aba. E se o tensionador em cima também tiver sem a aba, a tendência da correia sair para fora é muito grande.
Então foi feita essa alteração.